Aqui, ó, olhei. Oi, câmera. Olá, eu sou a professora Tila Viana e nesses últimos 9 anos eu já ajudei mais de 10 instituições de ensino no âmbito de graduação, pós-graduação e preparatório para concursos online e presencial. Na formação, preparação e aprovação de mais de 580 profissionais de enfermagem. Sou enfermeira mestre pela Universidade de Brasília, especialista em unidade de terapia intensiva pelo Programa de Residência da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Já atuei nas 3 principais esferas da enfermagem: assistência, ensino e pesquisa. Instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. Sou treinadora, facilitadora e integrante da Academia Internacional de Treinadores Blair Singer Training Academy. Eu trouxe essa aula cheia de conteúdo para vocês que vai estar dividida em 2 partes. Mas antes disso, se inscreve aí nos meus canais. Eu tô presente no Instagram, no Facebook, agora aqui no YouTube e também no Twitter, e tem um canal exclusivo lá no Telegram. Então eu espero que vocês aproveitem e curtam muito. Beijo! Então vamos lá, vamos começar essa aula de hoje que a gente vai falar da síndrome do desconforto respiratório agudo no paciente que está com Covid-19 e veio para a unidade de terapia intensiva. É muito importante a gente entender qual é o ciclo que esse paciente passa até chegar na nossa unidade. Olha, eu tô seguindo aqui com vocês nesse material que eu preparei e vocês vão acompanhar junto comigo, tá bom? Então vamos lembrar que esse paciente já veio para a unidade de terapia intensiva, muito provavelmente com algum nível de insuficiência respiratória. Então ele já chegou de uma forma, foi atendido lá no PS, foi rastreado, foi confirmado esse momento e ele teve alguma piora que fez com que ele viesse para a unidade de terapia intensiva. Bom, como vocês podem ver aqui na imagem, a gente tem um pulmão. Olha como ele é lindo, rosadinho, bem bonitinho, né? O que realmente eu preciso falar antes da gente começar? Eu preciso explicar alguns conceitos para vocês a respeito de oxigenação e ventilação. São 2 conceitos que eu preciso começar explicando para vocês. Tem diferença? Tem. O que seria então a oxigenação? É a manutenção dos níveis de O2 dentro do sangue arterial. Como é que eu vou conseguir ver isso? Eu vou ver isso através da gasometria pelo parâmetro escrito PaO2. É um P de pressão, A de arterial, O2 de oxigênio. Então, a pressão arterial de oxigênio, para eu falar, né, que esse paciente está normal, ela vai de 80 a 100, ok? Agora, no caso de um paciente que está em insuficiência respiratória, eu vou falar que essa PaO2 dele vai estar abaixo de 60 e ele já vai estar apresentando um quadro de insuficiência respiratória. Já a ventilação, ela é entrada e saída do ar. E como que eu vou observar ela, né? Ela pode ser paciente, a gente ventila de que forma? Espontânea, de forma assistida, quando ele tem alguma ajuda, de forma assistida e controlada e de forma controlada. Tá? Aqui vocês estão vendo essas 3 formas, porque ela pode ser assistida e controlada, por isso que elas estão aí em 3. E como que eu vou ver isso? Qual é o parâmetro que eu vou ver isso? Eu vou ver isso também na gasometria, através do quê? Da PaCO2, pressão arterial de CO2. Eu preciso ver como é que isso tá. Porque a ventilação, ele precisa sair, esse CO2 precisa sair nesse conceito de ventilação. E no conceito de oxigenação, ele precisa fazer aquele processo de difusão, beleza? Outro conceito importantíssimo para a gente falar é a fração inspirada de oxigênio, chamada de FiO2. Como que eu vou olhar esse FiO2? Então, a gente faz um cálculozinho. De qualquer forma, em ar ambiente, a FiO2 ela é de 21%, ela é representada já em porcentagem. E um outro conceito que eu preciso falar para vocês também é da saturação periférica de oxigênio, SPO2, que seria aquele parâmetro que a gente olha através do oxímetro, bota o oxímetro lá no dedinho do paciente para a gente poder ver como que isso tá. A FiO2, eu preciso mexer para que ela aumente, para que aumente a saturação do meu paciente, eu preciso mexer com essa relação. Então, eu preciso aumentar o volume de oxigênio que eu estou oferecendo para ele, ok? Eu aumentando o volume de oxigênio que eu estou oferecendo para ele, eu aumento a fração de inspiração, que é F1O2,
FiO2, e aí eu sigo aumentando a minha saturação periférica, ok? Então, como eu falei para vocês, esse paciente, ele tá na UTI porque ele começou a apresentar sintomas de gravidade. Então, ele já vai chegar na UTI em algum nível da insuficiência respiratória. Então, vamos definir insuficiência respiratória para você entender que a síndrome é diferente. Ela é contida dentro, mas ela tem características especiais, tá bom? Olha lá, o que é insuficiência respiratória? É a incapacidade do sistema respiratório de manter e ou ventilar. Então, eu falei oxigenação, manter a oxigenação e ou ventilar. Oxigenação eu falo de O2, ventilação eu estou falando de CO2, ocasionada pela falha ocasionando a falha no suprimento das demandas metabólicas. Então, o que vai acontecer aí? Se eu tenho problema em captar esse O2 e eu tenho um problema num processo de difusão, esse O2 não consegue passar para o meu sangue, ou eu tenho CO2 no meu corpo e eu não consigo eliminar, eu começo a alterar essas minhas vias metabólicas que precisam sim de oxigênio para formar ATP e para dar energia para minha célula. Beleza? Tudo bem aí, cidadão? Então vamos embora, vamos seguir. O que seria então a síndrome do desconforto respiratório agudo? Ela é uma síndrome de insuficiência respiratória do tipo 1. Lá na insuficiência respiratória é importante a gente lembrar que tem dois tipos. É o tipo 1, que é relacionado à hipóxia, e é o tipo 2, que é relacionado à hipercapnia. Então, ele não vai conseguir fazer o processo de difusão, vai dar hipoxemia. No outro, ele vai começar a reter esse CO2, ele vai reter, ok? Então, a síndrome do desconforto respiratório agudo é uma insuficiência respiratória do tipo 1, relacionada à hipóxia. A PaO2, que é por onde eu vou ver se está acontecendo a oxigenação, ela tem que estar menor do que 60 milímetros de mercúrio, ok? E associada a um edema pulmonar não cardiogênico. A gente vai ter esse edema pulmonar por conta de uma ação inflamatória que vai acontecer, beleza? Mas a gente vai explicar ela com mais calma daqui a pouco. Bom, então eu falei do daqui a pouco, mas é agora já, né? Vou explicar para você como é que acontece. Agora eu quero que você preste muita atenção aí no seu vídeo. Pode ser? Você tá vendo aí um alvéolo, você consegue ver ele bonitinho, colorido? Então, aqui na esquerda do seu vídeo eu quero que você preste atenção. Esse é um alvéolo saudável, vamos prestar atenção na estrutura dele. Ele tem, então, as paredes íntegras. Aqui embaixo, essa parte vermelhinha que vocês estão vendo aqui, é um capilar. Então, como que é o processo de oxigenação aqui para esse corpo? Eu vou entrar com a molécula de O2, oxigênio vai entrar aqui no alvéolo e ele vai passar para o capilar com a ajuda dessa moléculazinha que vocês estão vendo aqui. Quem seria ela? Vamos lá, eu quero que você me conte qual seria ela. Muito bem, hemoglobina. Então, a hemoglobina, ela é responsável por carrear o oxigênio e por isso que a gente vai ter um sangue oxigenado. Quando a hemoglobina, ela pega na mão aqui do oxigênio e passa para a corrente sanguínea, eu vou ter a hemoglobina. Então, é um sangue oxigenado, beleza? Mas agora eu quero que você preste atenção nessa célulazinha azul que tem aqui, nesse pedacinho azul. Bom, quando a gente tem uma agressão através de um vírus, uma bactéria, a gente não está completamente rendido, não. A gente tem ajuda. E quem seria a nossa ajuda? O nosso sistema imunológico. Então, entrou uma bactéria, vamos colocar esse caso aqui, que entrou uma bactéria, na verdade, vamos colocar que entrou o coronavírus. O Covid-19 entrou aqui no alvéolo. O que vai acontecer? A gente tem uma célula de defesa aí dentro do alvéolo chamado macrófago. O macrófago, na hora que ele percebeu o Covid-19, ele vai englobar esse vírus. Qual é a intenção do macrófago? É degradar esse vírus, ele quer matar esse vírus, tá bom? Através da fagocitose. Mas no que ele começa a degradar esse vírus, ele começa a liberar citocinas para chamar mais células do sistema de defesa para ajudar ele a combater. E aí ele vai chamar as células mais ricas que a gente tem de defesa e circulante, chamada neutrófilos.
E os neutrófilos, agora eu quero que você olhe para o seu ladinho direito. No lado de baixo, na parte de baixo, você tá vendo essa célulazinha azul, é o macrófago, tá? E aí você pode olhar que ele liberou citocinas, olha lá. O TNF, a interleucina 8, a interleucina 6, ele começa a liberar algumas interleucinas e ele começa a fazer comunicação. Por favor, venham me ajudar. O neutrófilo, ele vai sair dessa corrente sanguínea que vocês estão vendo aqui, do alvéolo capilar. Ela vai sair daqui e ela vai migrar para dentro desse alvéolo. No que ela migrar para dentro desse alvéolo, ela também vai entrar em processo de destruição desse vírus. E esse processo de destruição começa a provocar radicais livres. Esses radicais livres, eles vão provocar aí um tipo de oxigênio que vai provocar a produção líquida lá dentro. Então, pode observar que esses radicais livres, eles começaram a fazer um processo inflamatório. Sim, porque quando eu chamei os neutrófilos para me ajudar, eu ativei o meu sistema inflamatório, ok? Então, veja, a parede do meu alvéolo, aqui do lado direito, ela tá rosada. O que aconteceu aqui? Uma lesão. Uma lesão aconteceu e quando eu inicio um processo inflamatório, eu vou alterar a permeabilidade desse lugar. Isso quer dizer o quê? Que pode ser que o líquido que esteja dentro ele saia, o líquido que está fora ele entre, essa membrana ela fica mais permeável, tá? E aí vai começar um processo de exsudação, que é normal num processo inflamatório. Ele vai começar esse processo de exsudação dentro do meu alvéolo, ok? E aí, esse líquido exudato que tem aqui, ele é rico em proteínas. O que isso quer me dizer, minha gente? Bom, ele ser rico em proteínas quer me dizer que essas proteínas, elas vão degradar uma substância que mora dentro do alvéolo. Essa substância chama sulfactante. O sulfactante, ele tem uma posição importante aí dentro do alvéolo, né? Uma substância importante. Qual é a sua principal ação? O sulfactante impede que o alvéolo feche. O fechamento desse alvéolo chama colabação, tá? Então, o sulfactante impede a colabação do alvéolo quando ele se esvazia. Quando as proteínas do exudato lá dentro destroem isso quer dizer que quando o meu alvéolo fizer um movimento de fechar, ele pode fechar completamente, tá? Ele colaba. E aí eu falo que ele sofreu um shunt, ok? E isso vai alterar a minha imagem radiográfica. Agora observe que dentro do alvéolo continua cheio de líquido. Então aqui está me mostrando um edema pulmonar. Do lado de fora, ali embaixo na parede, você pode observar que ele se afastou também aqui, da onde? Do meu capilar, porque aqui também tem um processo de edema, que é o edema intersticial, tá bom? É o terceiro espaço. E aí, o que isso daqui também quer me dizer? Isso daqui quer me dizer que vai começar um processo de cicatrização, porque agora está no momento de inflamação, em seguida vai vir um processo de cicatrização. E aqui eu vou alterar esse lado. E ele vai ficar mais grosso e pode comprimir o meu alvéolo. Isso a gente está falando nas formas bem graves, a gente pode ter perda alveolar e eu posso ter uma fibrose do interstício, o que vai dificultar muito o paciente respirar. Talvez você escutando essa aula, você esteja pensando, nossa, não é o mesmo sintoma da SARA? Pois é, a SARA é justamente a renomeação, né? Foi renomeado como Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo, tá? Mas a gente ainda está falando de SARA. Por que teve essa mudança? A gente teve essa mudança aí por conta de um estudo onde eles estabeleceram critérios muito claros para a gente identificar a síndrome do desconforto respiratório agudo. Chama critérios de Berlim. E eles são 4 critérios que vocês podem ver aqui. Eu gosto de falar, quando a gente vai aprender, eu gosto de falar o quê? Que ele é o TEH. O T, ele vem de tempo. Então, entenda, para ser síndrome do desconforto respiratório agudo, ele precisa acontecer no máximo em 7 dias. Com pacientes de Covid-19, a gente está vendo isso desenrolar aí num curso de 3 dias,
tá bom? Mas ele tem que acontecer de no máximo 7 dias, porque é agudo. E toda doença aguda a gente tem que observar. Por quê? Porque ela causa morte, beleza? A segunda é o quê? Eu falei pra vocês que é TIE, I de imagem. Então a gente precisa de um raio-x ou uma tomografia. E aí, o que tem que aparecer lá? Um infiltrado bilateral por inflamação, né? E eu tenho que ter pontos de consolidação. Esses pontos de consolidação na imagem, eles vão significar o que para mim? Significa que eu tenho um edema pulmonar. Bom, eu já falei o T, já falei o I, vou falar o E agora. Então, se eu falei edema pulmonar, o que esse é? Com certeza, edema pulmonar. Eu tenho que falar qual é a origem desse edema. Para ser a síndrome do desconforto respiratório agudo, ele tem que ter insuficiência respiratória e um edema, tá? Um edema não relacionado à causa cardíaca, nem sobrecarga cardíaca e nem sobrecarga de fluidos, ok? Não é totalmente explicado, mas eu tenho que eliminar as chances disso ser pelo coração. E por fim, eu tenho o H, então é TIE-H. O H é de hipoxemia. Bom, como é que eu vou avaliar isso? Nesse caso, eu não vou avaliar parâmetros isolados. Eu vou avaliar uma relação de PaO2 pela AFO2, ok? Então, quando eu fizer esse cálculo, que tem site que faz esse cálculo aplicativo, você pode fazer ele na mão mesmo. Aí no Google tem como é que faz, tá? Os nossos amigos físio lá na UTI ajudam muito, porque eles fazem esse cálculo para ajudar na orientação dessa ventilação, do suporte que o paciente possa precisar. Então, quando eu faço essa relação, para eu falar que essa síndrome, ela tem que dar abaixo de 300. E aí eu posso começar a classificar. De 300 a 200, ela é leve. De 200 a 100, ela é moderada. E de 100 para baixo, eu já digo que ela está grave. E isso é muito importante, porque com a piora disso, eu começo a ver uma piora clínica no meu paciente também. Beleza? Vocês estão acompanhando? Tá tudo certo? Botou o joinha aí já? Então tá bom. Vamos lá. Vamos seguir. Bom, agora eu quero que vocês olhem para a tela com muita atenção. Eu vou mostrar um raio-x, mas eu quero que você entenda o seguinte. Paciente que está internado em UTI para ter um tratamento para a Covid-19, ele já chegou lá apresentando insuficiência respiratória. Então, o raio-x, ele não é um exame muito sensível para avaliar isso, mas eu quero trazer um caso para vocês que tem um raio-x, ok? Mas veja, para a UTI, pode acontecer o raio-x no leito, porque ele é fácil de ser levado, mas para a gente observar como é que está a evolução desse paciente, eu preciso de uma tomografia computadorizada. Bom, aqui vocês podem observar aí no canto direito da sua tela, certo? Vocês estão vendo qual que é o caso? Isso é uma imagem radiográfica de um paciente com Covid-19. Ele tem 68 anos e ele chegou no hospital de forma sintomática. O que quer dizer? Ele apresentou febre, tosse e mialgia. Bom, o paciente, ele vai apresentar sinais comuns de uma pneumonia aqui no caso. E eu quero ensinar para vocês só as coisas que mais estão sendo faladas, porque é importante que vocês entendam esse conceito, ok? Aqui no lado direito, você está vendo todo o tórax. Eu quero que você olhe para o tórax do lado esquerdo, ok? Observe que tem uma parte mais escura. Do lado direito, o tórax está mais escuro como um todo. Perto da costela, eu quero tanto na lateral e descendo, vocês estão observando que aqui está mais claro? Então, isso daqui é um sinal de infiltrado, tá? Isso daqui é um sinal de infiltrado que a gente chama vidro fosco. Vocês podem observar que está ficando mais claro, mas você ainda consegue ver por dentro. Então, olha aqui do lado direito que o pulmão está mais escuro. O pulmão é para estar mais escurinho assim, tá? Mas aqui também eu tenho uma área cardíaca aqui embaixo, essa maior que você está vendo não é uma condensação, ok? Eu tô vendo aqui e nenhuma consolidação. Isso aqui é a área cardíaca. Então, eu vou olhar aqui, ó, perto da costela que tá no mesmo jeito, meio estriado, vocês estão vendo? Tá estriado porque você tá conseguindo ver, mas aqui é uma área que tá esbranquiçada. Essa é a famosa imagem radiográfica do vidro fosco. Mas para você entender a potencialidade desse vírus, eu quero que você olhe a radiografia desse paciente 24 horas depois.
Olha lá, Xande. Xande é que tá me ajudando aqui. Olha lá, Xande. Teve piora? Vou voltar aqui pra você comparar, ó. Essa é agora e agora, 24 horas depois. Teve piora? Teve piora você aí de casa? O que você acha? Teve piora, Xande? Olha lá, uma bagaça, ó. Pulmãozinho preto e aqui. Completamente branco. Eu perco, na verdade, aqui, dessa forma, eu nem consigo indicar o que seria melhor de ventilação. Eu só vejo um avanço muito grande do vírus e aqui eu vejo lá aqueles pontos mais branquinhos, eu falo que são pontos de consolidação e que aí eu tinha parte vidro fosco. Agora veja, aqui na parte inferior desse pulmão está completamente consolidado, eu não consigo ver mais nada, eu vejo poucas áreas do pulmão, para você ver a potencialidade de multiplicação desse vírus, como ele pode ser agressivo, tá bom? 68 anos sintomático, no caso a gente tinha visto que ele era, sim, do grupo de risco, tá? Agora eu quero mostrar para vocês uma tomografia, que aí seria a melhor indicação para nós lá na unidade de terapia intensiva, ok? A tomografia que vocês podem olhar aqui, essa primeira, vocês estão vendo um lado A e lado B e ela mostra coisas diferentes. Vamos lá. Onde é que eu vejo esse padrão vidro fosco? Aqui no canto esquerdo da sua tela, você tem um quadradinho A. Ele tá marcado lá para você. Você consegue ver que tem tá embranquecendo aqui na base, tá bom? Aqui na base tá ficando branco e tem umas bolinhas ali. Mas mesmo nessas áreas que está ficando branco, eu consigo ver através. Então ali é vidro fosco. Ali do lado direito você também pode ver que tá ficando esbranquiçado, vidro fosco. Aqui na base, vidro fosco. Agora ali no lado B, a gente pode ver que além do vidro fosco, que tá marcado do lado direito, a gente já tem esses pontos de consolidação, que isso me indica o quê? Um edema. Então veja se ele já não está se encaixando, além dos outros sinais, ele está se encaixando no infiltrado bilateral com pontos de consolidação. Tá bom? Olha aqui, dá para ver de forma mais clara nessa outra figura que também está dividida em A e B. Veja que nessas áreas maiores do lado A, tá muito mais esbranquiçado e eu consigo ver pouco aqui, ó. Já são pontos de consolidação. Veja aqui do lado B, na base, já são pontos de consolidação. E mediante a isso, esse paciente, a gente está olhando a imagem radiográfica dele. Então, como que isso vai se apresentar e eu observar esses sinais clínicos dele? Vamos lá. Aqui vocês podem ver que eu tenho um pulmãozinho e ele tá doente. Olha lá, o coronavírus, representado por essa caveirinha. Eu preciso observar os sinais e sintomas desse paciente. Sim, meu amigo, você tem que olhar para o seu paciente, você tem que ver como é que ele tá, você tem que ver como que ele age ao longo dos dias. Então vamos falar dos principais sinais e sintomas? Cianose. A cianose ela pode acontecer por quê? Porque esse paciente está com alteração na oxigenação. Lembra que o oxigênio ele sai do alvéolo e ele vai para o capilar? Esse processo ele chama eita peste! Difusão. Quase que eu não lembro. Então o conceito lá dentro do alvéolo, volta lá. Dentro do alvéolo. Ele sai de dentro o oxigênio sai de dentro do alvéolo e passa para o capilar. Esse processo de passagem chama difusão. Como eu estou edemaciada, eu tenho secreção lá dentro, vai ficar mais difícil esse processo de difusão. Então, se eu não estou tendo sangue oxigenado, você concorda que minhas extremidades são as primeiras a sofrer, tá? Então vai ficar mais roxadinho, se não tá no nível do roxo vai ficar mais branquinho, você vai fazer o testezinho de retorno capilar pra gente ver quanto tempo demora isso, ok? Mas a gente vai observar a cianose, a cor, ela vai ficar então de cor arroxeada. Sudorese, a sudorese ela vai acontecer porque na hora que o sangue estiver menos oxigenado, o paciente vai começar a fazer um esforço respiratório. E isso vai trazer cansaço. Então ele vai começar a suar também, até para ver se ele iguala esse nível respiratório. Eu vou ter uma dispneia intensa. A dispneia, então, é uma dificuldade de respirar. É o paciente respirar com muita dificuldade e aquele ar não vir. Você imagina você puxar ar pela boca e isso não vir, ok? Uso da musculatura acessória.
Quando a gente está respirando, não é normal a gente observar essa musculatura aqui supraclavicular, não é normal a gente observar a costela mexendo, ok? Então, quando eu começar a usar esse tipo de musculatura, eu estou usando a minha musculatura acessória. Só que ela não vai aguentar muito tempo, ela vai fadigar, ok? E, por fim, um dos sinais e sintomas, com certeza, é a hipoxemia, tá? O que eu tenho que fazer para esse paciente? Obviamente, eu vou ter que dar um suporte ventilatório para ele. Então, como que eu começo? Eu não vou mandar uma bazuca para matar uma barata. Então, eu vou começar com a oxigenoterapia. Mas para o paciente de Covid-19, tem que ser de baixo fluxo. Não interessa o dispositivo que você for usar, tá bom? Tem que ser baixo fluxo. Por quê? Porque quando eu coloco oxigênios em alto fluxo, eu vou produzir aerossóis. E os aerossóis são aquelas partículas menores que 5 micras que ficam suspensas no ar, o que expõe a saúde dos meus colegas, a minha saúde também. Então é baixo fluxo, isso quer dizer que até 6 litros eu vou colocar aí, ok? 6 litros é a média que eu vou colocar com suporte ventilatório. Uma outra modalidade que eu posso ter chama ventilação não invasiva. Tá? A ventilação não invasiva, ela tem que ser bem avaliada, casos muito específicos, e eu tenho que observar. Essa pessoa está em quarto isolamento? Esse quarto isolamento tem pressão negativa? E aí eu vou poder usar a VNI em casos avaliados. E eu vou utilizar uma máscara, ela tem que estar bem vedada, bem ajustada, e eu posso usar uma máscara cirúrgica por cima, mas ela vai estar bem ajustada para quê? Para evitar também a produção dos aerossóis, tá bom? Mas é um caso bem analisado. Por fim, eu tenho a nossa linda e abençoada ventilação mecânica, os nossos pulmões de aço, para nos ajudar nesse momento. As pessoas acham que todo mundo que entra em ventilação mecânica tá péssimo. E, na verdade, a gente faz a ventilação mecânica com intuito protetor. É para evitar o maior desgaste desse pulmão, ok? Então, eu quero que você agora pare o que você esteja fazendo. Já pegou, fez as suas anotações? Espero que sim. Se não, você volta o vídeo aí e começa a anotar tudo, porque eu tenho certeza que vai fazer diferença para você na hora de você prestar assistência. Eu vou voltar na próxima aula para a gente falar dos critérios para esse paciente ir para ventilação mecânica. Beleza? Tô te esperando daqui a pouco.